E aí o Dorival foi lá, no primeiro ano dele no Corinthians, cara. No primeiro ano dele no Corinthians. E eu revelei uma conversa que eu tive com ele para vocês. Há meses atrás, ele falou assim para mim: Samir, calma, que esse ano vai terminar bem. Quem lembra disso que eu falei? Cara, ele estava muito seguro, velho, em relação à Copa do Brasil. Quem lembra que eu falei isso para vocês aí? Eu fui na confiança dele, velho. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Olha só, o Corinthians entrou em campo hoje, né, com uma escalação, né, surpreendente do Dorival. Eu falei para vocês que o Corinthians ia mexer, né? O Corinthians ia mexer o Dorival ia mexer no time para esse segundo jogo. O Corinthians, ele entra em campo hoje com... Vou falar para você o esquema tático, tá? Linha de 4, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Depois o Corinthians entrou com uma outra linha de 4. Maicon na esquerda, Ranieri, Bidon, Martinez. Na frente, Memphis e Yuri. O Dorival, foi o que eu falei para vocês, gente, durante a semana. O Dorival tinha que entrar com o mesmo time, a mesma formação do jogo contra o Cruzeiro. Por quê? Porque as duas linhas de 4 protegem o Mateuzinho quando a gente está sem a bola. E o Mateuzinho não podia ficar no X1, né? Como está na moda falar X1, na verdade é 1 contra 1. O Mateuzinho não podia ficar no 1 contra 1 com o Andrés Gomes. E aí ele faz a dobradinha ali, deixa o Mateuzinho na sobra, e o José Martins para fazer o primeiro combate. Não precisava ter duas coberturas, como era contra o Cruzeiro, que tinha o Carrídio e tinha o Carrídio e tinha o Martínez. Por que não precisava? Porque o lateral dos caras era fraco. O Puma não era profundidade. E que é ruim de bola, hein? Rapaz, fazia tempo que eu não vi um cara tão ruim, velho. E, além de ser ruim de bola, não era profundidade. Então, só o Martínez para fazer a contenção ali, né? Não deixar que o Martínez ficasse, não deixasse que o Mateuzinho ficasse no 1 contra 1, já era uma estratégia do Dorival. Cara, ele acerta em cheio. E aí ele coloca, né, o Bidon armando o jogo, porque com a bola, o Corinthians formava aquele 3-4-3 ou aquele 3-2-5, que eu sempre tenho falado para vocês. Então, o Corinthians o Ranieri vinha fazer linha de 3, aí ficava Ranieri, Gustavo Henrique e André Ramalho. O Mateuzinho e o Bidu espetavam, os dois volantes, o Maicon Ranieri, o Bidon adiantava, e quando o Mateuzinho e o Bidu espetavam lá na frente, ficava Mateuzinho, Yuri, Memphis e Bidu, e o Bidon ainda armando por trás da jogada. Quando o Mateuzinho ficava, aí ele formava com o Mateuzinho, André Ramalho e Gustavo. O Martínez fazia o lado direito aqui de ala, o Bidon fazia a esquerda, os dois volantes ficavam Raniel e Michael, e o Bidon. Cara, Corinthians, organizadinho. Parabéns ao técnico Dorival Júnior. Para mim, o craque do Corinthians na Copa do Brasil, principal responsável. O título hoje teve vários responsáveis. Vários. Alguns que criticamos muito, outros que, né, elogiamos. Por exemplo, Gustavo Henrique. A gente elogiou o ano todo. Gustavo Henrique foi um monstro, meu amigo. Gustavo Henrique foi um monstro no jogo. No final do jogo, com o Verratti, com todo mundo na área e bola pro alto, meu irmão, se a nossa zaga não tem um cara daquele tamanho, cara, são detalhes que você conquista um título.
Se a nossa zaga não tem um cara daquele tamanho, a gente sofre o gol de empate com tanto chuveiro na área, porque o Hugo não sai do gol. Vocês viram aí, né, no gol do Nuno, né? O gol do Vasco, você vê que o Hugo ele não sai do gol, não adianta. E aí, meu amigo, sobra tudo pro Gustavo Henrique. Imagina se a gente tem Gustavo Henrique, ó, o Coringão tem que fazer de tudo para contratar o Lucas Veríssimo, cara. A gente vai ter uma zaga na Libertadores que nós não vamos tomar gol pelo alto, velho. Você imagine Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique. Seria sensacional para a temporada 2026, tá? O Corinthians, ele entra no 4-4-2 com duas linhas de 4 sem bola, marca em alguns momentos no 4-3-3, que eu achava perigoso, mas enfim, acabou dando certo, né? Porque eu tenho medo da bola longa. Então, em alguns momentos, você viu o Bidon pelo meio, o Memphis na esquerda e o Yuri na direita. Também marcou assim, ficava atrás o Martins, o Ranieri e o Maicon, nesse posicionamento. O Martins na direita, o Ranieri no meio, o Maicon na esquerda. Então, fazia um 4-3-3. Enfim, acabou dando certo. E sem a bola, o Mateuzinho atacando, ou o Bidu atacando, e o Corinthians fazendo linha de 3. Ou com o Ranieri vindo, ou com o Mateuzinho vindo, enfim, ia trocando as peças, e o Corinthians se envolveu muito bem organizado. Gente, eu tô falando para vocês, ó, presta atenção quantos esquemas. Por isso que eu falo, velho, a gente pegou uma época aí, Fernando Lázaro, 4-1-4-1, Antônio Oliveira, 4-1-4-1, perdia 4-1-4-1, perdia 4-1-4-1, perdia 4-1-4-1. Pô, velho, a gente pegou cada treinador, meu irmão, que só misericórdia de Deus, velho. O Dorival Júnior é um bom técnico, mas olha a bagunça que tava o Corinthians. O cara não recebeu nenhum reforço, o Vitinho nem é um reforço que ele pediu. Transferban, não pôde contratar. Não pôde contar com Memphis, Yuri, Carrídio e Garro durante quase todo o ano. Quantas vezes o Dorival teve o trio Gin? Isso é uma loucura, velho. Quantas vezes o Dorival teve o quarteto? Você vai ver que não foi quase nunca. E os caras querendo botar na conta do técnico, a gente estaria na Série B se tivesse com o Ramon Emiliano. Era todo mundo atacando, ninguém. A gente viu o Inter, né? A gente viu o Inter, o que aconteceu. E aí o Dorival foi lá, no primeiro ano dele no Corinthians, cara. No primeiro ano dele no Corinthians, e eu revelei uma conversa que eu tive com ele para vocês. Há meses atrás, ele falou assim para mim: Samir, calma, que esse ano vai terminar bem. Quem lembra disso que eu falei? Cara, ele estava muito seguro, velho, em relação à Copa do Brasil. Quem lembra que eu falei isso para vocês aí? Eu fui na confiança dele, velho. O Dorival é um bom treinador. Nós somos campeões da Copa do Brasil por causa do Dorival, velho. Se fosse Luxemburgo, se fosse Ramon, não seríamos campeões, velho. Você pode ter certeza, não é um campeonato fácil para se jogar, velho. Pô, a gente passou por Palmeiras, passamos por Cruzeiro, esse time do Vasco, pô, no final os caras mostrou que tinha elenco, velho. Entra Tietê, entra não sei mais quem, entrou um monte de cara aí, velho. Né, o outro lá que foi revelado no Flamengo, o Matheus França, começou a tirar um monte de jogador da cartola. Agora, eu acho que nós não seríamos campeões com o Garro de titular. E com o Bidon, sim. O Bidon foi muito decisivo no primeiro tempo, no segundo tempo mais ainda. Cara, em vários lances ele não perdia a bola, não desperdiçava a bola. E quando sobe a placa para entrar o Garro, ele tá assim, ó. Quem reparou isso? Falei, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Enfim, mas hoje não é dia de criticar ninguém, tá? Mas o Dorival acerta muito na escalação do Corinthians, acerta muito. O técnico Dorival Júnior. Agora, o que vai mudar no Corinthians em 2026? Cara, para mim, Dorival tem que continuar, primeiro passo. Para mim, Dorival tem que continuar. Além do Dorival continuar, o Corinthians tem que fazer a reformulação, tem que deixar o Romero embora, tem que deixar o Thales Magno embora. O Anceleri pode, se for por um ano, seja bem-vindo, a renovação. Se for por 3 anos, esquece, acho loucura, seria um grande erro. Deixa eu ver mais. Quem? O Michael. Cara, sinceramente, eu não permaneceria com o Michael. O que o Michael fez de tão diferente? Entendeu? O que o Michael fez de tão diferente nessa reta final, nessa temporada, para a gente querer comprar o Michael? Eu sei, o Corinthians vai tentar. É um líder do elenco, é um homem de confiança do Dorival. Então eu acho que o Corinthians vai tentar a permanência do Michael, a contratação do Michael. Cara, a gente tem que ser muito frio. Eu acho que o Fabinho Soldado tinha que sair. Ele contratou muito mal. Basta ver jogadores com contratos longos
prejuízos absurdos ao Corinthians, um salário altíssimo para um executivo de futebol. E hoje a gente termina o ano campeão. Vamos lá, quem o Fabinho trouxe do time campeão? Pra gente não ser injusto. Hugo Souza, Fabinho. Mateuzinho, aí já foi Augusto e Rubão. A zaga, André Ramalho, Fabinho. Gustavo Henrique, aí já veio antes, já também não foi o Fabinho, foi ainda o Rubão. O lateral esquerdo, Bidu, já estava aí. Ranieri, também não foi o Fabinho, chegou antes do Fabinho. O Martínez, se não é o Emiliano, não traz. O Bidon, já estava aí, prata da casa. O Michael, já estava aí desde a época do Duílio. O Yuri, já estava aí desde a época do Duílio. O Memphis, aí foi a loucura lá de gastar 6 milhões por mês e mais premiações de Augusto Melo e Pedro Silveira. Agora, vamos falar dos caras que ele trouxe, que não estiveram em campo hoje. Vocês podem me ajudar, entendeu? Vamos lá. Primeiro renovou com o Léo Maná, que já é um grande erro, 5 anos. Emprestou o Fagner pagando 500 mil para o Cruzeiro, outro grande erro. Charles, contrato longo, até o final de 2028 ou 2029. Alex Santana, contrato longo, até o fim de 2027. Kaká, contrato longo, até o fim de 29. Félix Torres, contrato longo, até o fim de 28. Pedro Raul, apesar que Pedro Raul foi antes, né? Héctor Hernandes, aí foi o Fabinho. Próprio Coronado, enfim, quem mais ele trouxe aí? Thales Magno, renovou o empréstimo do Thales Magno, um absurdo. Palácios não foi o Fabinho, que é certo, né? O Tiringa perguntou do Palácios. Não foi o Fabinho. Quem mais ele trouxe aí que não deu certo? Enfim, cara, queria contratar o Biel. Eu não sou a favor da permanência do Soldado, mas enfim. Agora, o que precisa mudar? Félix Torres, Corinthians tem que buscar um negócio para o Félix Torres. Kaká, Corinthians tem que buscar um negócio para o Kaká. Enfim, Hugo não tem que ficar, o lateral esquerdo, claro. Charles não tem que ficar, Alex Santana não tem que ficar. Enfim, eles têm que arrumar um destino para esses jogadores. Porque outros vão sair mesmo, Héctor Hernandes, o Romero, enfim, e outros jogadores, né? Pelo que eu ouvi falar, o Corinthians, se o Fabinho sair, o Corinthians vai no mercado buscar um executivo, um cara com bala na agulha, entendeu? Um cara com bala na agulha. Não vai ser um conselheiro, nada. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso.